Olá pessoal, a videoaula de hoje é sobre pintura riscada no vidro. Meu nome é Márcio Zago, sou artista plástico e artista gráfico de formação autodidata. Sou marceneiro, construía brinquedos e jogos educativos de madeira. Sou fundador do Instituto Garatuja e autor do livro Expressão Gráfica da Criança nas Oficinas do Garatuja, que deu origem a essa série de vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar o seu joinha no vídeo, que isso é importante, comente e compartilhe. Isso. Uma característica marcante do trabalho que eu realizo aqui no Garatuja é a questão da diversidade de técnicas que eu utilizo. Essa opção, foi uma opção que eu fiz, veio da própria necessidade que tinha a cidade. A cidade, quando eu comecei, em 1983, na década de 80, 90, que eu fui desenvolvendo, a cidade era muito pequena, não tinha recurso, não tinha profissionais, não tinha pessoas, não tinha espaços adequados para se fazer exposição, para trazer exposição. Então, eu sentia que existia uma carência em relação às diferentes possibilidades expressivas. Então, tinha criança que tinha aptidão para caricatura, por exemplo, para o desenho de humor. Então eu acabei, por conta própria, de maneira assim autodidata, então eu ia treinando, lendo, tal, para poder orientar a criança que tinha esse tipo de interesse, enfim. E assim acontecia com outros interesses. Então tem criança que eu via que tinha uma pegada mais em relação à história, por exemplo, que eu sentia que dava para fazer animação, ele ia gostar da animação. Outros, a pintura mesmo, tinha uma preocupação estética, assim, bonita, Então eu acabei optando por diversificar bastante, o que eu propunha para eles. E aí, durante esses anos de implantação, eu ia estudando a área e me adaptando, comprando material, comprando, por exemplo, na história em quadrinho, eu fui comprando revistas, fazendo um acervo, para poder mostrar, inclusive, a questão originária dos quadrinhos, gibis antigos, que são clássicos assim da história em quadrinho. E aí eu fui fazendo isso com várias técnicas, Então eles desenvolvem a gravura, desenvolveram história em quadrinho, animação, desenho animado, dentro da animação, o desenho animado mesmo, animação, que é diferente, Enfim, foi dessa forma que eu fui estruturando as oficinas do Garatuja. E isso tornou
assim uma característica do meu trabalho, né? Então, quando a gente faz uma exposição, por exemplo, na cidade, fica muito evidente essa diversidade de coisas, né? Tem de tudo que é tipo, né? Então isso é bacana porque enriquece a criança, né? O repertório da criança. Visualmente é bonito e para eles é interessante porque mexe com vários materiais, né? Várias ferramentas, né? Marcenaria, por exemplo, eles constroem brinquedos, constroem objetos. Então é uma das características assim do meu trabalho. Legal. Determinadas técnicas que eu realizo no Garatuja é difícil de nomear, né, de classificar dentro do já estabelecido, né, questão da pintura, desenho, escultura, enfim. São trabalhos, por exemplo, que é esse do vídeo de hoje, que eu classifiquei como raspagem, que é a questão de você, em vez de colocar tinta, você retira a tinta de uma superfície. Então, o que a gente vai fazer hoje é um tipo de trabalho no vidro, né, que a gente pinta e depois vai raspando o vidro, colorindo de novo, tal. No livro tem outras técnicas que utilizam o mesmo processo, né, feito em lata de leite, por exemplo, aquela embalagem de leite, né? Aquele papel Tetra Pak que chama, né? Então também é um tipo de raspagem. Tem também um exemplo feito com tampinha de margarina, né? Enfim, é uma técnica gostosa de fazer, a criança gosta porque trabalha com uma ponta seca, né? E é divertido ficar raspando, acho que é como se fosse aquele jogo, né, que a gente raspa, de tirar sorte, que a gente raspa com uma moeda para ver o que tem embaixo. Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer agora. Bom, a atividade de hoje começa pelo desenho, né? Como todas as outras vezes. Então a gente vai fazer um trabalho em cima do vidro, que pode ser também um acetato. Eu estou usando um vidro aqui, mas em escola, assim, se quiser fazer com acetato também dá certo. Um acetato transparente, né? Então a gente vai fazer o desenho do tamanho do suporte. Então a gente risca aqui. Então é aqui dentro que a criança vai fazer o desenho. Em seguida, até antes dele desenhar, a gente vai fazer uma outra etapa, que é pintar esse vidro de preto. Então a gente coloca num lugar que não suje, né? E com rolinho, a gente vai pintar de preto esse vidro. Eu utilizo, o que deu mais certo para fazer essa técnica é o látex. Esse látex comum de pintar a casa, né? Então ele mudou bastante a composição química dele, ele perdeu muito. Quando eu comecei a dar aula, ele era ainda mais, ele aderia a maior quantidade de superfície em vidro, ele pegava em qualquer lugar, né? Agora ele mudou bastante a composição, mas assim mesmo ainda dá certo, né? Então a gente vai passar uma camada, eu vou fazer, né? Em geral é a criança que faz,
mas eu vou fazer só para estar demonstrando. Então a gente vai passar uma camada aqui, tentar deixar bem homogênea, né, a pintura. Tinta assim meio aguada, ela não pode estar muito grossa, porque senão ela forma uma película e aí não dá certo, né, o que a gente vai fazer em seguida. Então é isso. Aí enquanto seca, né, a criança na aula, a criança faz isso, põe no sol, aí volta para fazer o desenho. Então pode começar, Ere. Bom, agora o vidro já secou, né? A tinta que a gente passou no vidro, ele já adiantou o desenho. Só que assim, como a gente tem que passar a tinta meio diluída, na primeira demão não dá muito certo, ó. Ela fica com vários pontinhos, né? Então a gente vai ter que dar outra mão de tinta. Aí lembrando que o vidro tem que estar limpo, né? Desengordurado, porque senão a tinta não vai pegar, porque a tinta é a base de água, né? Então a gente vai dar outra mão aqui. Acho que agora melhorou. Então agora a gente vai deixar secar de novo e aí a gente vai passar para a etapa seguinte. Bom, já secou a segunda demão que a gente deu, agora tá bom, né? Aí o desenho dele, se já fornecer o papel no tamanho do vidro já facilita, mas como eu cortei aqui, eu vou cortar para a gente colocar ali, né? Agora a gente vai transferir esse desenho para cá. Aí lembrando que o lado certo vai ser esse lado aqui. Então, se a criança desenhar alguma coisa que precise ser desse jeito, por exemplo, se escrever alguma coisa aqui, vai ficar ao contrário. Então a gente tem que ir numa mesa de luz ou na janela, tal, copiar o desenho na hora de aplicar. Bom, ele copiou o desenho, né, mudou de lado. Então tem dos dois lados. Então agora a gente vai transferir o desenho para cá, para o vidro. E para isso, é assim, né? Uhum. Aí para isso a gente vai utilizar o carbono branco. A gente prende aqui com um durex. E aí com o carbono branco ele vai copiar o desenho e vai transferir para baixo, né? Eu vou colocar mais um aqui já que você pegou, para não sair do lugar. Então agora é só ir copiando de novo. Passar por cima do que eu já passei. Passa por cima do que você já passou. Nossa. Isso é legal que vai aprimorando o desenho, o traço, né? Esse exercício de estar copiando é bem legal para destreza, para paciência, né? O desenho ele exige paciência. Bom, ele terminou de copiar, né? Agora a gente vai ver se deu tudo certo. Deu certo. Não faltou nada? Não, não faltou. Tá. Vai rasgar. Esse desenho aqui que a criança produz, esse desenho, eu sempre guardo. Eu tenho um carimbo que eu carimbo aqui em algum lugar, faço algumas anotações, né, em relação à data, técnica que foi usada, tal, e eu vou guardando numa pasta. Cada aluno tem uma pasta, que é para eu estar acompanhando o processo
da criança, né? O desenvolvimento gráfico, para ver se ele não está repetindo muito tema. Enfim, é um material que eu guardo. Então, agora a gente vai fazer uma outra etapa, que é riscar, que é uma coisa muito legal, assim, em geral, a molecada gosta muito de fazer. Acho que até adulto, eu adoro fazer isso. Ficar riscando, né? É prazeroso fazer isso. Então, assim, essa ferramenta eu fiz com prego e um pauzinho, né? Uma ponta seca que chama. Mas você pode usar qualquer coisa. Pode fazer com caneta Bic, se você colocar um prego dentro da caneta Bic com... como é que chama aquela massa plástica, Durepox, né? Enfim, qualquer jeito de facilitar na hora de você segurar alguma coisa pontuda que vai riscando. Então a gente... Não vai riscar o vidro? Vai riscar a tinta. Quando a gente raspa aqui, ó, a gente faz um risquinho nessa tinta. Mas não vai no vidro. Ó. Fica... Massa. Então o desenho ele vai ser visto por aqui. Terminou? Terminei. Ficou massa. Dá pra olhar pelo meio. Bom, agora a gente vai para a etapa seguinte, né? A gente vai forrar a mesa para não sujar muito. Então, assim, com o pincel, a gente vai escolher que cor que você quer. Bem, eu quero começar pelo amarelo. Amarelo. Então, aqui é aquela forma que eu sempre uso. Então, você vai usar o amarelo, depois vai Limpar lavar bastante. bem, enxugar para poder trocar de cor. Tá. Então você pinta tudo de amarelo já. E deixa a tinta, em vez de você fazer assim, ó, essa técnica, é melhor você fazer assim, ó, do que espalhar, porque tem o perigo de você arrancar, dissolver a tinta de baixo, né? Então é só para colocar sobre não raspar muito, né? Ficou massa. Agora tem que pôr para secar de novo e passar a tinta preta por trás. Isso. Bom, agora a gente vai terminar, que é esconder o fundo aqui, para virar um segredo de quem produziu. A gente vai pintar tudo de preto. Então é isso, tá pronto. Na hora que secar é só limpar aqui o vidro e tá pronto o desenho. Massa. Yes! Claque. Esse vídeo que vocês acabaram de ver, ele faz parte do livro que eu editei em 2019, onde eu coloco um pouco a experiência que eu tenho, né, de quase 40 anos de atividade no ensino das artes plásticas para criança. No livro tem aproximadamente 60 técnicas, né, das 300 que em geral
eu aplico aqui nas oficinas. Mas além disso, ele tem também como eu aplico essas técnicas, né? A questão da didática, o suporte teórico que eu utilizo para trabalhar com a criança. Tem uma apresentação, a apresentação do livro é do Paulo Cheida, que é do Museu Olho Latino. Tem um texto do meu amigo Euclides Sandoval também. Enfim, quem tiver interesse em adquirir o livro, eu vou deixar um contato aqui na descrição, né, que a gente conversa, tá bom? Obrigado. Tchau!